pessoal, o Renato fica ou não? A entrevista coletiva pós-jogo, além de uma crítica importante que nós vamos comentar, criou um ponto de interrogação e nós vamos falar sobre isso. O Grêmio voltou, mas não sabemos nada ainda do que vai acontecer em 2023. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é dele, ativo, para melhorar sua relação, para você estar muito forte, tá aqui Ativo a solução. Tem o Ativo Gladiador e tem, claro, o Ativo Ultra. Não deixe de ter o seu ativo em casa para melhorar a sua vida. Claro, é totalmente natural, sem contraindicações. Aqui está a solução. Ativo, não deixe de ter em casa. Agora aqui no WhatsApp você tem direto na descrição do vídeo para falar com o WhatsApp do pessoal do Ativo e receber na segurança de casa. Ativo é parceiro aqui do CCD. Gente, o 3-0 contra o Náutico confirmou o Grêmio na Série A. Nós já falamos sobre isso na live, falamos depois no vídeo pós-jogo, mas o Grêmio ontem acabou criando um ponto de interrogação que até agora não tínhamos tão claro. E isso surge exatamente na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, que é curta, muito curta eu diria. É uma coletiva de 2 ou 3 perguntas, em que Renato, primeiro, ataca os dirigentes e, por fim, faz aí uma série de projeções para 2023, saindo do processo. Isso mesmo, não saindo de forma explícita, mas colocando algumas coisas, e eu vou pontuar aqui. Ontem nós fizemos na live uma espécie de react, é só olhar ali. Agora, eu queria avançar nisso, porque a entrevista do Renato, ela causou primeiro um mal-estar interno. Quando o Renato disse que o Grêmio tem que aprender a não botar incompetente que não sabe de futebol aqui dentro. Quem é que esteve lá que de alguma maneira pode ser agredido dessa forma? Porque é verdade que pode ter tido um ou outro que não entende, ou que o Renato acha que não entende, mas nunca deixou de ter o presidente Romildo Bolzan, nunca deixou de ter o conselho de administração que comandava o clube quando o Renato lá estava. Nunca deixou de ter. Ah, teve outras pessoas? Teve, mas nunca deixou de ter o mesmo contexto que comandava o Grêmio quando o Renato estava lá. Então, ali ele colocou, e eu conversei com algumas pessoas hoje incomodadas com essa forma, mas isso é uma outra história. Aí nós vamos para a segunda pergunta, que fala de 2023 e fala da relação dele com os candidatos, Alberto Guerra e Odorico Roman, que trabalharam com ele. E Renato diz o seguinte: tem que contratar, tem que ter tempo, não dá para esperar, tem que decidir logo, mas isso já não é um problema meu. Eu queria era subir o Grêmio. E aí o ponto de interrogação surge no ambiente, no contexto do Grêmio. Renato fica ou não? Essa é a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu me fiz é: como assim? Porque se a gente imaginar, o Grêmio já conversou com o Renato, porque tanto Alberto Guerra como Odorico Roman já indicaram uma conversa com o Renato, e mais, já indicaram preferência de ter Renato ou não. Já disseram isso textualmente, os 2 candidatos, e de alguma maneira isso era coisa resolvida. Mas o que de fato pode estar movimentando, que peça é essa que está movimentando, que faz com que o Renato seja mais definitivo na entrevista e imponha algumas situações, faça uma crítica de forma muito contundente a dirigentes, inclusive com um tom de alerta: não coloquem mais incompetentes aqui, que dizem saber de futebol e não sabem. O que isso tem a ver com o passado ou tem a ver com o futuro? Só que nós sabemos que a palavra de Renato no ambiente do Grêmio, ela é uma palavra muito contundente, ela é uma palavra muito forte. Nada que o Renato diz entra por um ouvido e sai pelo outro. Tudo precisa ser interpretado, tudo precisa ser levado, porque Renato tem essa força. O Grêmio agora parte para uma eleição
o assunto vai ser esse, naturalmente o assunto é eleição, passa a ser eleição. Nós vamos ter um movimento, nós estamos chegando no final do mês de outubro e vamos caminhar para até o dia 12, lembrando, no dia 3 de outubro é um rito de passagem, os dois candidatos vão estar no segundo turno, não tem risco de algum deles não montar a cláusula de barreira, então eles estarão no segundo turno, e na eleição do segundo turno, bom, aí o sócio torcedor vai decidir, e decidindo, o Grêmio vai ter. Ontem o presidente, inclusive, já indicou, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a coletiva do presidente, sobre a maneira como ele colocou, e ali ele diz, a posse é dia 16. Então, no dia 16 de novembro, há exatamente pouco menos de 30 dias, nós já teremos um novo presidente trabalhando. Não é um novo presidente que está fazendo um projeto de transição, não. Ele já é o presidente, ele já será o presidente. No dia 16 de novembro é a posse. E aí as coisas começam a se ajustar, começam a se arrumar, e nós temos que ter também um entendimento de como isso vai se desenvolver. O Grêmio, como eu disse, ele, a partir de agora, vive esse processo, e a primeira definição, ontem, por exemplo, depois do jogo, o grupo está voltando hoje de manhã, estou gravando esse vídeo perto das 10 horas da manhã, esse grupo está voltando. O Renato nem voltou, ele foi para o Rio de Janeiro já, ele voltou ontem para o Rio, ele nem ficou de noite lá. Essa é a pergunta, essa é a principal discussão. Renato fica ou não? Renato quer ficar ou não? Ontem eu tive dúvida. E isso vai nortear a nossa conversa durante um bom tempo, durante uma boa situação, porque é a partir exatamente destes pontos que tudo vai se definir ali na frente. Se Renato fica, é um projeto. Se Renato não fica, é outro projeto. E me pareceu ontem que Renato também está trabalhando esse tipo de sentimento, porque ele teria falado no futuro. Obrigatoriamente, ontem, no pós-jogo, era dia de falar no futuro. Não o presidente Romildo que está se despedindo, mas se Renato está ficando, que fale do futuro. E por que o Renato não quis falar do futuro? Aí teve, na minha live, muitos disseram, César, ele sempre fez isso, ele valoriza a sua renovação. Eu não tenho certeza. Eu não tenho essa convicção, tem que ser justo aqui. Se eu tivesse, vocês me conhecem, eu estaria dizendo que sim, mas eu não tenho essa convicção, eu não tenho essa certeza. Então, ontem surgiu essa questão, surgiu essa dúvida, e a gente está para dividir. Renato fica ou não? Eu passei a ter sérias dúvidas em relação a isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.